E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcos Carvalho, do blog da Informática, e hoje vou mostrar para vocês como compactar arquivos PST do Outlook. Para que serve a compactação disso? Além de diminuir o tamanho, que é compactar, ele também reorganiza o sistema de arquivos. Então, porque o Outlook ele grava todos os e-mails, contatos, anotações, tudo ele vai gravando num arquivo PST. Essa forma de organizar, por um lado, é muito bom, porque ele não desfragmenta muito o disco rígido. Mas por outro lado, ele é ruim, porque o próprio arquivo em si fica desfragmentado. Então, depois de um certo tempo de uso, o seu Outlook você começa a excluir pastas, excluir arquivos, limpar a lixeira, e mesmo você apagando as coisas, o tamanho do arquivo não diminui. E aí, quando começa isso a acontecer, a gente se vê obrigado a fazer essa compactação para que o Outlook volte a funcionar corretamente. Em alguns casos, o Outlook dá erro e não abre. Em outros casos, ele fica muito lento. Em alguns outros casos também, ele não realiza pesquisa. Então, essa compactação de arquivos é uma coisa que vai ajudar bastante o seu Outlook a funcionar de uma forma correta. Isso funciona para as versões 2007, 2010, 2013, 2016. Tudo que utilizar o arquivo PST, ele vai funcionar. Às vezes muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é basicamente o mesmo sistema de funcionamento e o mesmo local onde faz a limpeza. Importante antes de começar é fechar seu Outlook, que ele não funciona com o Outlook aberto. E aí vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês como fazer. Antes disso, vale lembrar que é um processo bem demorado. Vai depender de acordo com o seu computador, de acordo com o seu arquivo. Quanto maior, mais tempo vai demorar. Se você tiver um HD ou um SSD, isso dá muita diferença também, porque ele vai trabalhar basicamente com disco e memória RAM. Então vamos lá para o vídeo e vamos começar. Aqui a gente vai no botão de iniciar e digita painel para ele localizar o painel de controle. A gente abre ele. Abrindo o painel de controle, a gente vem em e-mail, 32 bits normalmente, ou 64 bits, depende do Office que você tiver instalado no seu computador. Aqui a gente tem algumas opções. As contas de e-mail, os arquivos de dados e os perfis. Eu vou mexer no perfil que eu estou, tá? Nos arquivos de dados que eu tenho aqui cadastrado nesse meu perfil. Então normalmente você vem aqui em arquivos de dados, clica aqui. É importante você estar com o Outlook fechado, por isso que eu abri pelo painel de controle e a opção e-mail aqui dentro, tá? Porque com o Outlook aberto ele não consegue fazer a compactação. Então aqui a gente pega e nesse caso aqui eu tenho alguns arquivos de Outlook. Arquivos mortos, que é o archive1 PST, o dp.pst, fiscal, archive e o outlook1.pst. Então a gente vai abrir aqui o local. Como eles estão todos no mesmo local, na mesma pasta, eu vou abrir o local do arquivo aqui para a gente dar uma olhada. Abrindo aqui, a gente vê o que a gente tinha ali marcado. O archive1, dp, fiscal. Esse Outlook nem está sendo usado, se eu não me engano. Nem está sendo usado, tá? E o Outlook1.pst. Então, a gente tem, eu vou organizar aqui pelo tamanho, do maior para o menor. A gente tem o Outlook1.pst, o Outlook1.back, que é um arquivo de backup do Outlook. Depois de tudo feito, a gente pode eliminar isso daqui. O fiscal, o archive, dp e o archive1. Então vou começar pelo archive1, que é mais rápido, só para mostrar para vocês como funciona. Vou marcar aqui que ele tem 908.193 KB. Então a gente vem archive1
e vou selecionar ele aqui, ó, Archive 1. Clico 2 vezes nele. Eu tenho alterar senha e compactar agora, para reduzir o tamanho do arquivo do Outlook. Você vai clicar no compactar agora. Ele vai passar esse processo de compactação. É comum a máquina ficar muito lenta, ficar travada durante esse processo, ficar com aquele fundo meio cinza, como se estivesse travado, não respondendo. É importante que você não feche, tá? Mesmo que ele sugira, olha, o Outlook não está respondendo. Você deseja fechar o Outlook? Não feche o Outlook. Deixe ele sempre aberto. Porque, na verdade, ele está consumindo bastante CPU, né? Bastante processamento desse computador, memória. Eu vou até dar um Ctrl Alt Del aqui, para a gente ver aqui o que ele está rodando. Só para mostrar para vocês. Só de dar o Ctrl Alt Del ele demora. E já dá para ver aqui que o arquivo de dados está diminuindo, né? Vamos lá no gerenciador de tarefas. Isso aqui vocês não precisam fazer, tá? Só para mostrar para vocês o que está acontecendo no computador. Deixa eu vir aqui no desempenho. O computador está lento para responder para qualquer coisa, né? Utilização do CPU. Aqui a gente está em 100%, né? Ele está usando 13% de CPU, só que a memória, olha, 3.7 de 3.8 GB, 95%. O disco, o HD, está trabalhando em 100%. Então você vê como ele está usando todos os recursos do disco e da memória. Então nem é o CPU tanto, porque ele está compactando o arquivo, né? Ele está pegando uma mensagem que não existe mais, tirando dentro do arquivo PST, e ele vai fazendo esse processo e isso vai consumir muita memória e muito disco. Então qualquer programa que você abrir agora, ele vai ficar super lento. E recomendo que você nem faça isso. Quando você for fazer esse processo de limpeza, né, de manutenção do seu arquivo do Outlook, não faça mais nada junto, porque senão ele vai demorar muito para fazer. Tá? Não tem problema, mas ele vai demorar muito. Vou fechar aqui. E ele continua nesse ponto de compactação. Note que aqui ele não sabe muito bem fazer conta, né, porque aqui seria um percentual. Ele já começou preenchendo quase tudo. E agora ele para aqui no final e aqui que ele demora bastante. Esse é um arquivo que já foi compactado um tempo atrás, tá? Não sei dizer ao certo quando. Então é um arquivo que não está tão comprometido. Mesmo assim, a gente vê que ele já de 908 para 970 ele já tirou 38 MB, né? Já tirou praticamente 5% do arquivo e ele vai diminuir mais aqui. Eu vou dar um pause no vídeo e vou terminar. Quando ele finalizar aqui, vou avançar para vocês. Pronto. Finalizou até que rápido depois. Então ele foi, o valor dele agora, ele foi para 867 e 0,25 KB. Então ele teve uma economia aí de uns 5%. Não foi tanta coisa assim, mas nesse caso a economia não foi tão grande. Agora eu vou partir para o próximo e você vai fazendo um por um. O DP, por exemplo. O DP, eu vou clicar ele 2 vezes, que ele é o segundo arquivo maior, e vou dar o compactar agora, e ele vai começar também a diminuir. Vamos ver para quanto ele vai. Vou dar um pause e voltar quando ele finalizar. Agora finalizou esse arquivo dp.pst, e a gente pode ver aqui que ele foi para
3 GB, né? 118 MB e 865K. Ele estava antes com 3 GB 258. Então ele diminuía aí 140 MB do arquivo. Mais importante que a diminuição do arquivo, tá? Aqui, nesse arquivo, não foi muito significante a diminuição dele. Mas mais importante que a diminuição é a organização desse arquivo, tá? Quando você compacta, você faz como se fosse aquele antigo defrag que era bastante utilizado, né, para desfragmentar todo o disco. Ele faz uma espécie de desfragmentação no arquivo PST. Isso, além de deixar ele menor, deixa ele mais rápido e deixa ele com menos suscetível a falhas. Uma outra coisa importante que vocês precisam saber é arquivos desse tipo. Olha, a gente tem, por exemplo, o Outlook 1.pst aqui com 17 GB. A gente sempre tem que ficar atento ao tamanho desse arquivo, porque embora o sistema de arquivos NTFS ele não vai estourar nesse limite, porque se não me engano é 4 TB que é o limite dele, é um arquivo que corre o risco já de dar problema pelo seu tamanho, pela complexidade que ele fica lá dentro. Então esse arquivo é sempre bom a gente compactar. Eu vou colocar ele para compactar aqui, enquanto a gente está conversando, que eu quero ver o tamanho que ele vai ficar. Arquivos de dados, Outlook 1.pst, que é o meu arquivo padrão aqui. Vou clicar 2 vezes nele e vou dar um compactar agora. 17325. Agora a gente vai deixar rodando aqui e vamos ver para onde ele vai. Então é sempre importante, se você quiser, inclusive como é o meu arquivo base aqui, é o arquivo que eu sempre vou estar trabalhando, né? É o arquivo que recebe e-mail, o arquivo que eventualmente eu vou estar excluindo as coisas, movendo para a lixeira, limpando da lixeira. É o arquivo que eu trabalho, né? O arquivo que você está trabalhando aí, esse arquivo padrão aí que recebe todos os e-mails. Então, quanto menor ele tiver, mais rápido ele vai ficar e menos chance de seu Outlook dar problema. Então, até uma sugestão é você fazer uma divisão desse arquivo. Quando você divide esse arquivo, você acaba tendo maior chances de sucesso aí de ficar utilizando o seu Outlook sem dar problema. Num próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês, depois eu deixo o link aqui embaixo, como fazer essa divisão de arquivo de uma forma segura, para você ter sempre seus dados à mão, mas manter um arquivo pequeno. Então, vou pausar de novo o vídeo e a gente continua aqui para ver o tamanho que ficou esse arquivo de dados. Bom, depois de um bom tempo, finalizou. O arquivo diminuiu para 16.239, a gente economizou aí 1 GB, né? 1 GB e 100 praticamente, de um arquivo que já foi otimizado há um tempo atrás. Então, quem tem um arquivo PST há muito tempo vai ter resultados melhores na compactação, porém a velocidade melhora para todo mundo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mais dicas, tutoriais, lá no site www.blogdainformatica.com.br você encontra muito mais coisas sobre esse assunto. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente a crescer e continuar produzindo conteúdo para vocês. Um abração, até mais, tchau, tchau.